Oh, aleluias. Bom dia, queridos. Bom dia. Bom dia só para os vivos. Graça e paz a todos, amém? Vai tudo bem? Vai tudo bem? Com Jesus tem que ir sempre bem, irmãos. Amém? Amém? É bom estarmos nesse lugar para juntos adorarmos ao Senhor, para juntos bendizermos ao Senhor. Eu quero convidar você a abrir comigo a tua Bíblia, na carta aos Romanos, no capítulo 6. Quero compartilhar esse texto com você nessa manhã. Eu estava esses dias estudando e Deus trouxe esse texto muito forte ao meu coração. E eu quero falar com você sobre nós renunciarmos o pecado para vivermos uma vida inteiramente para Deus. Ou seja, renunciando o pecado para viver em Deus. Porque não dá para viver em Deus, irmãos, com o pecado. Não dá. Nós precisamos viver em Deus, a cada dia, nos distanciando e nos afastando do pecado. Amém? Todos acharam? Romanos capítulo 6. Amém? Diz assim, ó. O texto: livres do pecado pela graça. Sem graça, irmãos, o pecado continua lá. A graça de Deus veio sobre nós. Porque a palavra de Deus diz que aonde abundava o pecado, superabundou a graça de Deus. E a graça de Deus, ela vem trazendo salvação a todos os homens que assim desejam e assim o querem. Olha só o que Paulo nos diz. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ou seja, irmãos, tem pessoas que acreditam e de uma forma equivocada: porque existe a graça, eu posso pecar porque vai haver perdão. Não é bem assim. Graça é o favor que nós não merecíamos, mas nós não podemos abusar desta graça e achar que nós podemos. Não tem tempo. Não, eu posso fazer. Não. Quando você conhece a verdade, você já não é mais inocente. Quando você sabe que não pode ser feito, você já não pode mais fazer e achar que você vai receber perdão porque para você está tudo bem. Não, você tem que tomar cuidado. Paulo está dizendo: vou permanecer pecando, vou permanecer no pecado para que a graça seja maior. Ou seja, quanto mais pecado, mais graça. Não, irmãos, nós não podemos andar assim. Olha o que Paulo vai nos dizer no verso 2. De modo nenhum, ou seja, de maneira nenhuma. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morreremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua... Foi na morte que nós fomos batizados, amém? Tem gente que morre em Jesus, mas ressuscita no pecado. Ele morreu, mas o pecado dele está sempre ressuscitando. Vive na prática anterior, porque ele morreu, mas o pecado dentro dele ainda não morreu. O pecado dentro dele ainda continua vivo. Ele ainda continua nas práticas do pecado. Queridos, nós precisamos entender uma coisa. A gente vai continuar lendo mais alguns versículos, mas eu quero que você entenda: o pecado, ele não surge, irmãos, ou ele não surgiu no caos. O pecado, ele deu início no lugar mais bonito, no lugar mais formoso, no lugar onde não tinha falta de nada. O pecado surgiu no Éden. Nós não podemos dar desculpa. É por causa da vida, é por causa disso, é por causa da situação. Não, irmãos. Situação só se torna pecado, só gera pecado quando eu permito. Caso contrário, não. Isso é desculpa. Porque o Éden não precisava de pecado. Era o lugar mais lindo da face da terra.
Adão e Eva tinham tudo. Além de ter tudo, eles tinham a visitação de Deus todas as tardes que vinham falar com eles. Eles tinham, irmãos, o que eles precisavam de A a Z. De comer, de beber, não precisava vestir. E ainda tinha a presença suprema de Deus todas as tardes com eles. Mas o que aconteceu? Cederam ao pecado. O pecado entra. O pecado que vem através de Eva, que entra por Adão, que gera em toda a humanidade. Lá no Éden foi a serpente que veio. Hoje, se você não tomar cuidado, pode ser seu WhatsApp. Pode ser o TikTok. E outras coisinhas mais aí que a gente pode encontrar. A serpente agora, irmãos, não é material. A tentação agora não é, muitas vezes, descabida. É de forma bem diferenciada, e se nós não tomarmos cuidado, nós estamos continuando na prática do pecado. Nós muitas vezes dizemos, nós morremos em Cristo, nós somos batizados em Cristo, mas ainda podemos continuar vivendo a prática do pecado. Ressuscitando o pecado em nós. O pecado, irmãos, não deve ser ressuscitado em nós. O pecado, ele deve ser exterminado. Você já viu, irmãos, você já presenciou alguém que morreu e voltou? Hã? Alguém que morre tem vontade? E por que você vive insistindo nas suas vontades? E por que você vive colocando a sua vontade em primeiro lugar? Sabe por que é isso? Sinal de que você não morreu ainda. Sinal de que você ainda está na carne. Porque quem morre, irmão, não tem mais vontade. Você que já perdeu seu pai ou sua mãe aí, ele já voltou para dar ordem na sua casa? Hã? Volta? Nunca mais. Parente que morreu, não volta mais para fazer mais nada, irmãos. Agora nós dizemos que morremos, que fomos mortos com Cristo no batismo, mas nós continuamos com as nossas práticas e com a nossa vontade em primeiro lugar. O que deveria reinar em nossas vidas não é mais a nossa vontade, é a vontade de Deus. Mas nós, rotineiramente ou costumeiramente, vivemos nas nossas práticas, colocando em primeiro lugar a nossa vontade. Queremos mais agradar a nós mesmos, as pessoas, o mundo, do que agradar a Deus. Sabe, queridos, por causa do pecado, Adão e Eva foram expulsos do jardim. Porque o pecado entrou neles, o seu filho, Caim, vai matar o seu outro filho, Abel. Não havia, irmãos, naquela época, índice de homicídio, de assassinato. Não havia isso. Mas aonde o pecado entra, o pecado ele causa destruição. Jesus nos falou em João 10:10 que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Quando Deus vai até Caim questioná-lo, cadê Abel? E ele de forma arrogante, acaso sou eu, guardador do meu irmão, o Senhor vai falar o que para Caim? Caim, o pecado, ele está à porta do teu coração. Compete a você dominar ou ser dominado por ele. Caim não ouviu instrução sobre a graça, irmãos. Caim não entendia a questão da graça. Caim não recebeu o entendimento da justificação pela fé. Mas ele recebeu uma instrução de Deus que ele poderia ter o domínio sobre toda e qualquer carnalidade humana. Querido, você pode ter domínio sobre a tua carne. Você pode ter domínio sobre as tuas emoções.
Todos nós, irmãos, podemos dominar as nossas emoções. Agora, se nós queremos dominar as nossas emoções, sabe o que nós precisamos fazer? Viver uma vida que agrada a Deus em espírito. Não dá para ter domínio sobre a carne vivendo uma vida na carne. Para viver e ter domínio sobre a carne, é preciso viver uma vida em espírito. O próprio Jesus nos falou que o Pai procura o quê? Adoradores. Que faça o quê? Que adore o Pai na carne. Irmão, se para adorar a Deus tem que ser em espírito e em verdade, para viver tem que ser na carne? Nós precisamos viver em espírito, irmãos. Não é que você vai andar por aí sendo um fantasma. Não. Agora as tuas, as minhas, as nossas atitudes precisam ser diferentes. Agora nós queremos ir para a igreja, nós queremos fazer parte disso, parte daquilo, queremos tomar ceia, mas nós não queremos agradar a Deus. Porque nós continuamos nas nossas velhas práticas. Olha só, irmãos. Isso não é exclusivismo. Abra comigo a tua Bíblia, volte um pouquinho aí. Romanos 3, verso 23, um versículo bem conhecido. Não existem, irmãos, super-heróis. Não existe. O evangelho não é formado de super-heróis. O cristianismo não é formado de super-heróis, de super-heroínas. Não, são formados de homens e mulheres que reconhecem a sua fragilidade e os seus erros e se arrependem para buscar uma nova vida em Deus. Porque Romanos, no capítulo 3, verso 23, diz o quê? Pois todos pecaram e todos carecem do quê? Todos pecaram. Não tem um que possa dizer, eu nunca pequei. Porque a partir do momento que falar isso, já começou a pecar. Então você, nós, não estamos imunes a dizer, eu nunca pequei, eu não peco. Não, nós pecamos. E quando o Senhor vem e inaugura a graça, Ele torna pior ainda. Porque a prática do pecado na lei era só com atitude. Agora na graça é até com pensar, já pecou. Pensou, já pecou. Então, nós precisamos da glória de Deus. Irmãos, a glória de Deus, ela não se manifesta em ambiente aonde Ele não é bem-vindo. Aonde Deus não é bem-vindo, irmãos, Ele não se manifesta. Haja vista o que Jesus falou. Ele, sendo judeu, ele disse que não pôde fazer muitos milagres na sua própria casa, na sua própria terra, por causa do quê? Da incredulidade. Haja vista que os seus próprios irmãos não acreditavam. E não é à toa que ele vai dizer que o profeta de casa não tem honra. Então, irmãos, o ambiente onde a glória de Deus não é bem-vinda, ela não se manifesta. Uma igreja, irmãos, onde a glória de Deus não é bem-vinda, a glória de Deus não se manifesta. Nós podemos cantar, nós podemos pular, exaltar, podemos orar, mas se nós não vivermos para Deus, a glória não se manifesta. Porque a glória de Deus, irmãos, ela nos traz um peso. Um peso de responsabilidade, não é uma opressão. Quando a glória de Deus enche o ambiente, quando a glória de Deus toma a casa, irmãos, não é a nossa vontade que é estabelecida, é a vontade de Deus que é estabelecida. Porque quando a glória de Deus encheu aquele cenáculo onde estavam reunidos em Pentecostes, eles saíram dali para fazer a vontade de Deus. Por quê? Morre a vontade natural para viver a vontade espiritual. Lá no Antigo Testamento, quando o templo foi inaugurado, você lê lá em 2 Crônicas 7, vai dizer que toda a casa foi tomada pela glória de Deus, e a Bíblia diz que os sacerdotes, os sumos sacerdotes, não aguentavam ficar de pé. Porque, irmãos, quando nós perdemos a nossa vontade, nós não temos mais domínio sobre a carne. Nós passamos agora a ser dominados pelo Espírito.
Então é isso que Paulo está dizendo. Eu vou continuar vivendo no pecado, sabendo o que é pecado? Não. Eu não posso ter justificativa, porque a graça de Deus vai ser mais abundante. Não. Nós já morremos para Cristo. E se nós morremos para Cristo, nós temos que ressuscitar com Ele. A ideia de ressurreição, irmãos, não é na carne, é no Espírito. A Bíblia fala de um corpo glorificado. Não fala de um corpo carnal. Por exemplo, você ganhou uns quilinhos a mais aí. Não fechou a boca e ganhou uns quilinhos a mais. Aí você entra para o teu quarto, ajoelha e fica 4 horas orando. Deus, queima essa gordura. Deus, tira isso daqui, isso não me pertence. Tira isso de mim. Pai, essa banha daqui, esse culote, esse pneu, essa borracharia, sai de mim. Vai sair? Vai continuar aí. Se você não for para a academia malhar, ter disciplina, determinação e fechar a boca, não vai resolver seu caso. Você vai orar, jejuar, fazer penitência, vai fazer o que você quiser, propósito, vai voto, vai para a fogueira santa, para a fogueira que queima, para a fogueira que não vai, faz fumaça, não vai resolver. Agora nós queremos crescer em Deus espiritualmente, com as atitudes da carne. Você quer crescer em Deus carnalmente? Não vai resolver. A Bíblia diz que, nos evangelhos, que Jesus crescia em graça e em conhecimento. Você quer crescer? Você precisa buscar Deus. Você precisa se envolver. Você precisa mergulhar em Deus. Carnalmente, irmãos, nós não crescemos. Pode observar, irmãos, que a pessoa que vive uma vida carnal, ela piora a cada dia. Como assim, pastor? Irmãos, pega a história e pega os homens que viveram no passado e até alguns do presente. Eles têm a sua vida pautada pelos seus pensamentos, pelos seus propósitos, e uma vida carnal. Eles querem ter domínio sobre as pessoas. Pode prestar atenção, irmãos, que as pessoas que querem ser abusivas, que querem ser dominadoras sobre as pessoas, elas pioram a cada dia. Porque a carne, irmãos, não se satisfaz. Ela sempre vai querer mais. Pega uma pessoa ciumenta. Nunca vai ser possível uma pessoa ciumenta dizer assim, não, parei, meu nível de ciúme chegou até aqui, eu não sou mais ciumento daqui para lá. Não. Ela continua expressando, porque é uma carnalidade que está dentro dela, é uma desconfiança, ou seja, aquilo que ela não consegue produzir, que ela não consegue fazer para os outros, ela quer ter para ela. E para ela ter para ela precisa mostrar esse domínio, ou ter pessoas que são arrogantes, pessoas que são orgulhosas, isso é carnalidade. Então essas pessoas elas vão piorando, ou seja, na carne, irmãos, nós pioramos. Quantas vezes conhecemos pessoas que são orgulhosas, que se fala assim, em vez de melhorar, piorou. Porque é uma tendência, vai piorando. A prática da carne vai levando a mais carnalidade. Olha o que Paulo vai nos dizer, a inclinação da carne é para carne. A inclinação do Espírito é para o Espírito. Só que a inclinação da carne é para carne e morte. Mas a inclinação do Espírito para o Espírito e vida. Essa é a diferença. O próprio Paulo vai nos dizer, um pouquinho mais na frente aqui, em Romanos capítulo 6, no verso 23, vai dizer que o salário do pecado é o quê? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vida na carne tem salário. Vida no Espírito tem salário. Tudo tem paga. A vida na carne gera morte. A vida no Espírito gera vida. Irmãos, você sabe que determinada... Não é assim? A gente vive abusando da vida, não é? Você é novo, alguém fala para você, cuidado que açúcar dá diabetes. Ah, que nada. Aí você toca como diabetes. Toca comer açúcar. Aí, quando você chega lá numa idade que passa dos 40, dos 50,
Aí o médico vai dizer, ó, você não pode mais comer açúcar, porque se você comer, você vai... Aí você não para? Diante da ameaça de morte, todo mundo para. Eu falo para você, ó, Coca-Cola faz mal. Ah, que nada, pastor, Coca-Cola faz mal não. Eu tô bem aqui. Aí na frente vai chegar uma época que você vai dizer, nossa, fez mal mesmo. Mas já não dá mais tempo. Já não tem mais como resolver, já foi. Mas você está prejudicando a você mesmo. Espiritualmente, irmãos, também é assim. Existem coisas que nós vamos parar e nós não paramos. E há pessoas que ficarão de fora naquele dia, porque não colocaram em prática aquilo que a Bíblia ensinou, que não colocaram em prática aquilo que foi ouvido, que foi ministrado. E aí não vai adiantar mais. Olha só, irmãos. Esaú tinha o direito de primogenitura. Ele tinha a bênção por direito sobre a vida dele de ser o primogênito. Mas o que aconteceu? Ele vendeu a sua primogenitura. A Bíblia diz que nem com arrependimento ele conseguiu o direito de primogenitura. Tem coisa, irmãos, que não vai adiantar mais se arrepender. Ah, Senhor, não sei quem você é, não te conheço. Então, irmãos, é tempo de nós nos posicionarmos em Deus. Como igreja, eu preciso ler a palavra, entender a verdade e praticar, irmãos. Palavra não é só para ouvir e esquecer, palavra é para ouvir e praticar. Eu leio a Bíblia não é só por ler, eu leio para colocar em prática. Agora, se eu não colocar em prática, irmãos, eu vou ser como o homem que a Esté abriu o culto lendo aqui em Mateus 7. Você como uma casa edificada sobre areia. Não vai ter fundamento. O vento vai bater, vai soprar, a água vai vir e vai levar tudo. Para um pouquinho, irmãos. Como que você suporta as adversidades? Você já passou por muitas adversidades na sua vida? De que forma você suporta as adversidades? É no seu braço? É na sua força que você suporta tudo isso? Não. É em Deus que nós vencemos. Irmãos, estar em Deus não é uma vida fácil. Porque requer mais de nós do que nós imaginamos. Deus requer de nós, irmãos, algo que se assemelhe a Ele. Olha o que Ele está dizendo através de Pedro. Ei, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Ele não está dizendo, seja santo que você vai receber uma recompensa. Sede santo porque eu vou dar para você um lugar no céu. Não, seja santo porque eu sou santo. Porque eu sou, você precisa ser. Fale a verdade, por quê? Porque Deus é verdadeiro. Ame, por quê? Porque Deus ama. Perdoe, por quê? Porque Deus perdoa. Então há uma exigência em nós para vivermos em Deus. Para viver em Deus, irmãos, não tem facilidade. Mas também não existe dificuldade. Dificuldade quem coloca somos nós. Porque a partir do momento que eu faço uma determinação em minha vida, que eu me proponho a fazer algo, irmãos, eu venço. Eu consigo vencer. Porque eu, dentro das minhas faculdades mentais e emocionais sólidas que eu tenho, eu consigo ter domínio sobre a minha vida. Amém? Você que tem a sua audição boazinha funcionando aí, você não tem dificuldade de dizer, eu não quero ouvir isso? Sim ou não? Você está lá na sua casa, e aí tem um vizinho abençoado que gosta de ligar o som alto naquelas tranqueiras velha, que não pode nem chamar de música. Você não é obrigado a ouvir aquilo? Você pode dizer assim, não vou ouvir isso. Vai ter que ficar, aí não vai poder fazer mais nada. Porque se você ficar aqui, não vou ouvir isso, não vou ouvir isso, você não faz mais nada. Aquela mão vai ficar ocupada. Você fica sem condição de fazer outra coisa. Você fica o quê? Obrigado a ouvir, não é assim? Por quê? Porque isso aqui está funcionando. Se não funcionasse, irmão, se você tivesse problema de surdez, não estava nem aí. Mas você não tem, você ouve. Então existe coisa, irmãos, que nós precisamos é ter domínio. Aí, quando é o domínio? Você ficou o dia todo ouvindo aquele troço. Se você não tomar cuidado, daqui a pouco você está fazendo o quê?
martelando. Aí para você não cantar, você tem que condicionar o domínio da sua mente para que você não fique cantando aquilo. Irmão, na nossa vida espiritual, nós podemos condicionar a nossa alma, a nossa carne todos os dias à vontade do Espírito. Não é aqui, é aqui. Não é por aqui, é por aqui. Então é domínio nosso que precisamos ter. Nós precisamos nos posicionar diante de Deus. Se nós não nos posicionarmos, irmãos, nós continuamos na mesma. Nós vamos continuar caindo e levantando, caindo e levantando. Quando na verdade nós deveríamos estar andando. Quando o povo de Israel chegou diante do mar, a grande dúvida é, vamos morrer aqui. Deus falou, não, a ordem é marchar. A ordem é para caminhar. A ordem não é para ficar parada aqui esperando a destruição. A ordem é para ir em frente e chegar na terra prometida. Alcançar a promessa. Então, irmãos, a ordem de Deus para mim e para você é de sempre nos mover. Não é de parar. Não é de estacionar. Não é dizer, não, está muito bom aqui. Eu cansei. Não, irmãos. Quem espera no Senhor não cansa. Porque a Bíblia nos diz através de Isaías que os que esperam o Senhor, eles renovam o quê? Então a gente fala, pastor, eu estou sem força. É porque parou de esperar em Deus. Porque quando você espera em Deus, irmãos, a lágrima escorre, o sangue desce, o céu parece que desabou, mas você continua avançando em Deus. Jesus está no Getsemane, e ele não está no Getsemane como Deus. Ele está no Getsemane como homem. A sua alma está tão angustiada que os seus poros soam gotas de sangue. Motivos para desistir. Motivos para parar, tanto é que como homem fala, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas ele fala, todavia não seja como eu quero, todavia seja feita a tua vontade. É isso, irmãos, que eu preciso. Eu não posso achar que eu sou um super-herói. Não, eu tenho domínio, eu controlo. Não, não pode, irmãos. O Senhor Jesus nos disse, ei, a vossa carne, ela é fraca. Mas o Espírito, ele é forte. A carne não está pronta, mas o Espírito está preparado. Então, se eu estou em espírito, irmãos, eu vou passar por prova, vou passar por luta, vou passar por dificuldade, vou. Mas como que eu passo? Dando glória a Deus, bendizendo, exaltando, faz como fez Jó, Deus deu, Deus tomou, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Paulo vai dizer assim, eu aprendi a ter fartura, eu aprendi a passar em necessidade, mas em todas estas coisas eu glorifico e exalto o nome do Senhor. Então, irmãos, esse é o sentido da vida. Eu não posso achar que o evangelho, irmãos, vai ser uma historinha de tudo maravilha, de bênção, de tudo boa. Não, irmãos, tem dia que a luta é travada, tem luta que a lágrima corre, tem dia que a alma está angustiada. Mas quando a alma está angustiada, você faz como falou o salmista Davi no Salmo 42, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Vai ter dia que você vai ter alma batida, vai, mas o teu espírito não pode estar batido. Atribulado, atribulado, mas eu não estou destruído não. Desanimado, mas eu não desisti. Em tudo nós podemos, mas precisamos entender uma coisa, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Até o dia mau, até o dia do caos vai cooperar para o nosso bem. Mas quando que isso coopera? Quando eu vivo no Espírito. Sabe por quê, irmãos? O homem espiritual, ele discerne as coisas no espiritual, não no carnal. Carnalmente não estou vendo, mas espiritualmente eu estou crendo, porque eu não preciso ver para crer, eu creio para viver. Então é isso que eu preciso fazer, é todo dia renunciar à carne.
Irmão, renunciar à carne não é fácil. Porque nós acostumamos viver na carne. Tirar velhos hábitos, irmãos, não é fácil, mas é necessário. É preciso. E olha, continuando aqui, lá em Romanos 6. Volte aí, Romanos 6. No 4 diz assim, ó: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em quê, irmãos? Andemos no quê, irmãos? Novidade de vida, vida nova todos os dias. Irmãos, imagina que Jesus se ausentou do céu por 33 anos e meio. A Bíblia diz que ele veio para a terra e em tudo foi tentado, mas ele não pecou. Por que Jesus não pecou, irmãos? Se Jesus andou em carne. Jesus se tornou como um homem normal. Mas ele foi tentado em tudo, em todas as formas tentaram ele. De todas as maneiras tentaram ele. Mas a Bíblia diz que ele não pecou. Você vai ver Paulo nos ensinando que Jesus condenou o pecado na carne. Jesus não condenou o pecado no espírito. Foi em sua carne, com a atitude de uma vida humana, não na sua carnalidade. Aí é a diferença. Mas Jesus viveu a sua vida terrena carnal, humana, mas ele não cedeu às tentações da carne. Por quê? Porque a vida dele não era controlada pela carne. A vida dele era controlada pelo Espírito. Você já viu, irmãos, como nós somos seres humanos? Nós somos carnais, certo? Nós somos um ser trino, certo? Corpo, alma e espírito. Amém? Nós somos espírito, que possuímos uma alma, e habitamos em um corpo. Tem gente que inverte o negócio das coisas, né? Acha que ele é corpo, né? Que possui uma alma e que o espírito habita nele. É diferente. Olha para você relacionado com as tuas emoções. Quando você tem a vida controlada pelas emoções. Por exemplo, quando você tem a sua vida controlada pelas emoções, você ouve alguém falando mal de você, qual é a primeira atitude que você tem? Pode falar, qual é a primeira atitude que você tem? Alguém falou mal de você. Não chamou você de linda, de lindo, de santo. Não, alguém falou mal, foi fofoca de você. Qual é a primeira atitude que nas suas emoções vem? Hã? Ira, raiva, querer tirar satisfação, né? Passar em branco, tirar limpo. Chega aqui, vem cá, vamos conversar aqui. Eu quero. Fala o que você falou agora. Você falou para os outros, fala olhando na minha cara agora, fala para mim. Isso não é controle das nossas emoções? Sim ou não? Hã? Nós não estamos sendo controlados pelas nossas emoções? E aí nós queremos trazer o quê? Justiça. Dentro das nossas emoções, na nossa carne. Quantas vezes nós fazemos assim? Falou mal de mim? Deixa pra lá. Quantas vezes nós fazemos isso? Deixa, Deus vai julgar. Deus vai julgar a minha causa. Mas eu vou arrumar um bom advogado. Vou levar diante do tribunal. E vai ter que ser sentenciado, sentenciada. Eu estou falando de coisas, irmãos, que é extremamente difícil para nós. Estou falando de coisa que é normal, que é uma vez ou outra que acontece. Não, irmãos, isso acontece todo dia. Isso acontece com o marido, isso acontece com os filhos, com a esposa, acontece no trabalho, acontece até na igreja. Que não devia acontecer, mas acontece. E aí nós ficamos pé da vida. Ficamos querendo pegar alguém pelos cabelos, torcer o pescoço de alguém. Porque as nossas emoções, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ela quer se aflorar. E aí, como nós conseguimos dominar as nossas emoções? Só através do Espírito. Porque emocionalmente, irmãos, nós podemos ser desequilibrados, nós podemos nos equilibrar emocionalmente. Alguma hora alguém vai nos desequilibrar. Já viu que alguém você fala assim, não, agora você me tirou do sério.
Ou seja, cheguei no meu limite, aguentei até aqui, agora daqui não aguento mais não. Estava aguentando de boa, mas agora, isso aí, já viu, às vezes como é a discussão, né? Começa, e um daqui, um dali, agora não, peraí, agora foi demais. E aí nós saímos do sério. Então, em algum momento da vida, na nossa emoção, nós podemos perder o equilíbrio. Mas quando nós, irmãos, estamos controlados espiritualmente por Deus, quando a nossa vida é controlada pelo Espírito, não pela nossa carne, nós vamos ter uma vida equilibrada. Não é aquilo que as pessoas chamam, isso é ser bobo. Eu sou crente, mas não sou bobo não. Não é assim que o pessoal fala? Principalmente os coléricos, sanguíneos e os hemorrágicos. Sou crente, mas não sou bobo. E aí nós temos dificuldade com isso. Então, queridos, que nós possamos aprender que para viver uma vida em espírito, nós precisamos renunciar à nossa carne todos os dias. Porque nós morremos com Cristo. Então, nós temos que fazer morrer toda a nossa natureza terrena, irmãos. A natureza terrena tem que morrer. Vai ter dia que você vai ter que... segura, amarra aí mais esse negócio aí dentro. Né? Está amarrado? Não é assim que a gente fala? Está amarrado em nome de Jesus? Tem hora que você tem que amarrar você mesmo. Tem hora que não é o demônio que tem que ser amarrado, não. É você que precisa ser amarrado. Está repreendido. Porque aquele furacão, aquele turbilhão, irmãos, começa a vir. Então nós precisamos nos controlar para não darmos lugar à nossa carne, mas para darmos lugar ao Espírito Santo. E olha o que Paulo vai continuar dizendo aqui agora no verso 5. Ó. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, se morrer nos faz semelhante a Cristo, ressuscitar tem que trazer também tal semelhança. E que semelhança é essa, pastor? É simplesmente ter um corpo glorificado? Não. E aqui nós não estamos falando, irmão, de ressurreição dos últimos dias. Estamos falando de ressurreição sobre batismo. De morrer e ressurgir para Ele. Ou seja, ter essa novidade de vida é levantar determinado a viver em novidade de vida todos os dias. Não é um dia, não é um ano, não é um mês, 3, 4, é vários os anos. Servindo ao Senhor, e a intenção, irmãos, tem que ser melhor. A cada dia você tem que melhorar. A cada dia você tem que desejar mais de Deus, querer mais de Deus na tua vida, ter mais Deus dentro de você. Porque quanto mais você tem de Deus em você, irmãos, menos você tem de você mesmo. Agora, quanto menos nós temos de Deus, mais nós temos de nós mesmos. Mais nós temos. E aí nós vivemos nessa briga inconstante, irmãos. Que é o que Paulo vai dizer. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu abomino, que eu detesto, eu constantemente me pego fazendo ele. Então, é uma guerra diária que eu preciso exercer comigo mesmo. Porque, já parou para pensar, irmãos, tem dia que você não entende você mesmo? Fala sério, é ou não é? Já teve dia que você falou assim, nem eu estou me entendendo. Agora, se você não se entende, por que os outros têm que entender você? Pastor, mas precisava me entender. Marido, você precisa me entender. Mas tem dia que você não se entende, por que os outros têm que entender você, cidadão? Se você não está conseguindo entender você mesmo, conseguir equilibrar, conseguir acertar as coisas, por que os outros têm que conseguir fazer com você isso? Então não é mais calma? Menos, mas mais devagar. Respira. Tem que ser semelhante a Ele. A ressurreição, irmãos, é para viver algo novo. Jesus ressuscitou e foi para o céu, irmãos, para viver um lugar de glória. Agora eu e você ressuscitamos, permanecemos na terra, mas precisamos viver a glória de Deus. E para viver a glória de Deus, precisamos glorificar o Senhor. Precisamos exaltar o Senhor. Vai ter dia que vai doer. Vai ter dia que você vai chorar. Vai ter dia que você vai querer desistir. Vai ter dia que você vai querer parar. Mas você não pode. Porque a Bíblia diz que aquele que colocou a mão no arado não pode mais ficar olhando para trás. Pegou, segura e vai até o fim. Não para, não desiste, mas permanece, persiste em Deus. Olha o que continua dizendo aqui, irmãos, ó, verso 6.
Sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja o quê? Você já destruiu o corpo do pecado em você? Irmão, se ainda existe um sentimento de sensualidade dentro de você, é porque o corpo do pecado ainda está aí. Essas mulheres, irmãos, que vão para a igreja e não sabem se comportar decentemente, não sabem se vestir decentemente, irmão, é porque o pecado está lá dentro ainda. A Bíblia diz que o teu corpo é morada, santuário do Espírito Santo. Mulher que fica aí mostrando o que não deve, irmãos, é porque a sensualidade ainda está dentro dela, o pecado ainda está dentro dela. As mulheres têm que ser santas, como os homens também têm que ser santos. Igreja não é passarela de moda e nem lugar para alguém ficar mostrando o corpo. Já viu aquelas mulheres que já passou dos 40 e parece se veste como se fosse uma menininha de 15? Primeiro que o corpo nem bonito é, pior ainda, né? Ah, pastor, se fosse bonito podia mostrar? Não. Mas já não é bonito. E a idade já não permite. E para que tem que ficar fazendo essas coisas? Então, mulheres, moças, homens, jovens, nós precisamos ter decência. O corpo do pecado em nós tem que morrer. Né, irmãos? Não tem muito o que mostrar os homens, né? Mas aí o cidadão está lá, vestiu uma roupa bem bonita, aí ele abre a blusa e vem até o peito, até o meio aqui. Para ficar mostrando o peito cabeludo dele. Tony Ramos da vida aí. Isso é espírito de sensualidade? Precisa disso? Não. Irmãos, um cordão, uma cinta segura a tua calça. Ou se não, vai na costureira, pede para ela fazer umas 2 pinças, para essa calça não cair mais. O corpo do pecado em nós, irmãos, ele tem que morrer. Porque se ele não morrer, ele vai gritar todo dia. E se ele ficar gritando, irmãos, todo dia, uma hora nós vamos ouvir ele. E quando nós ouvimos ele, nós vamos dar lugar ao pecado, e o pecado vai nos dominar. Nós não podemos ser dominados pelo pecado. Nós temos que ser dominados pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E para isso nós precisamos renunciar à nossa vontade. Renunciar ao nosso eu. Tem coisa, irmãos, não é justificar não. Tem coisa que talvez você não tenha culpa de ter um desejo de A ou de B. Talvez você não seja culpado por ter isso. Talvez isso nasceu em você. Mas a partir do momento que você nasce em Cristo, você tem domínio sobre esse desejo. Você tem que dominar sobre a carne. Porque não é mais a tua vontade, não é mais o corpo do pecado, mas é o corpo ressuscitado, glorificado em Deus, que tem que ter domínio sobre a tua vida. E é isso que Paulo está dizendo. Para que o corpo do pecado, ele seja destruído. Olha só, continuando. E não sirvamos o pecado como escravos. Você não foi chamado para ser escravo do pecado, irmãos. Portanto, ou porquanto, quem morreu está o quê? Vocês estão acompanhando comigo aí? Versículo 7. Portanto, quem morreu está... Não é isso que Paulo vai nos dizer lá na frente, em Romanos capítulo 8? Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ele fala o quê? Na sequência que não? Misericórdia, irmão, vocês não estão lendo Bíblia, não? Romanos capítulo 8. Portanto, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em... Que? Mas... Eu quero ser justificado, mas eu ando na carne? Como? Ser justificado é garantia de quem vive uma vida em espírito. Agora, eu não posso querer ter a minha vida justificada se eu continuo andando na minha carne. Se eu continuo na prática da minha carne. Eu continuo sendo escravo do pecado. Eu posso conhecer Deus, eu posso me simpatizar com o Evangelho, eu posso dizer que vou à igreja, mas a minha vida continua na prática do pecado.
Aí ele continua aqui, ó, verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. O segredo aqui: você morre, irmãos, uma vez só. Você não é gatinho para ter 7 vidas. Morreu, como diz Hebreus capítulo 9, verso 7, e ao homem está determinado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Agora tem gente que vai morrer carnalmente e depois vai morrer espiritualmente. Agora quem faz morrer a carne e viver o espírito, vive eternamente para Deus. Esse é o segredo. Agora quem diz que morreu, mas não mata a carne, vai morrer na carne e vai morrer em espírito. Porque vai receber uma condenação eterna. Não vai adiantar. Então, mata a sua carne, mortifica a sua carne, para que o Espírito viva em você e para que você viva em Deus eternamente. Irmão, fala sério, é ou não é bom viver a vida? Você tem dificuldade. Tem dia que você quer matar alguns, tem dia que você quer brigar com outros, tem dia que você quer dar uns tapas na cara de um, né? Não é assim? É ou não? Hã? Tem dia que você fica estressado, tem dia que você não quer ouvir a voz de ninguém, tem dia que você não quer nem ouvir a sua voz. Mas a vida é boa. E você quer viver. Se alguém falar para você, você vai morrer. O rei Ezequias, quando Isaías chegou para ele, falou, prepara, põe tua casa em ordem que você vai morrer. Olha que notícia boa. Ele correu e foi chorar. Deus, misericórdia, eu tenho sido isso, eu tenho sido aquilo, se justificou. Recebeu mais 15 anos de vida. Devia ter morrido. Porque os 15 anos foram os piores 15 anos da vida dele. Se você recebesse uma sentença de morte hoje, você ia ou não ia brigar com Deus? Fala sério. Hã? Você dizer, tá bom, vou ali na funerária, encomendar meu caixão, porque amanhã eu vou morrer. Já vou deixar o velório certinho, já quero ver quem vai vir, quem vai fazer o velório. Você ia fazer isso? Vai na reunião da família aqui, vem cá que amanhã eu vou morrer. Deus falou que amanhã eu morro. Você ia passar a noite brigando com Deus, chorando, dizendo, não, Deus, me leva misericórdia, quero morrer ainda não, estou novo, nem casei ainda. Você ia aceitar ou você ia brigar? Com certeza você ia brigar com Deus, porque você não ia querer morrer. Porque nós queremos viver essa vida. Agora imagine, irmão, se essa vida, com todas as mazelas, com todas as dificuldades, ela é boa. Imagine a vida eterna, que o Senhor diz que lá não haverá choro, nem pranto, nem dor, nem tristeza, nem decepção. Não vai ter nada, irmãos, para te causar dor. O filho é bênção, irmão, mas lá no céu você não vai ter filho enchendo seu saco, dizendo, pai, compra isso, pai, paga aquilo, pai, me leva para isso, me leva para aquilo. Não vai ter sua mulher dizendo, tem que pagar a conta, Não vai ter nada disso. Não vai ter marido enchendo teu saco. Vai estar livre, vai poder cantar, né? Livre sou. Está livre para viver em novidade de vida na eternidade. Mas enquanto a eternidade não chega, nós precisamos viver a novidade de vida aqui na terra. Sermos novas criaturas, sermos novas pessoas. Vivemos para glorificar o nome do Senhor, para exaltar. Nós somos chamados para dar testemunho, irmãos, não de nós, mas dele. Nós somos chamados não para manifestar nós, mas para manifestar Ele, através de nós. E é o que ele continua aqui no verso de número 9. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Ó, verso 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Por isso temos nossa mensagem de hoje, irmãos, renunciando o pecado para viver para Deus. Quando você renuncia o pecado, quando você morre na sua carne, você vai viver para Deus. Viver para Deus, irmãos, traz garantia para você de eternidade. Porque viver para Deus, irmãos, é andar com Deus. Por exemplo, quando você deixar de existir, quando você não estiver mais aqui nessa terra, ninguém vai poder falar de você, porque não viveu com você, não conheceu você. Agora, quem viveu com você vai poder falar, não, fulano,
Já viu assim? Quando alguém morre, fala, nossa, fulano era tão bom. Né? Tá certo que todo mundo morre bom. Todo mundo que morre é bom, né? Senão vai fazer que nem a história que a mulher chegou no velório e o pastor começou. Estamos aqui diante de um bom pai, de um bom marido, de um bom filho, de um bom servo, de um bom senhor. A mãe falou assim, ô filho, vai ver se nós não entramos no velório errado. Acho que nós estamos no velório errado. Então, se eu quero viver para Deus, eu preciso entender que eu preciso andar com Deus. Porque, irmãos, quem anda com Deus vai ser tomado para Ele. Lembra? Enoque andou com Deus e Deus levou para ele. Elias, leva. Moisés, leva. Por quê? Porque andaram com Deus. Porque viveram com Deus. Tiveram uma vivência. Viver com Deus, irmãos. Sabe o que é viver com Deus? Viver com Deus é ter experiências com Deus. Se você diz que vive com Deus, mas não tem experiência com Deus, irmãos, se você vive de experiências dos outros, é que você não está vivendo com Deus. Para você viver com Deus, você precisa ter as suas próprias experiências com Deus. Deus precisa marcar você. Vamos voltar lá para o Éden, quando Deus pega, fora do Éden, quando Deus pega Caim, após ele matar Abel, o Senhor colocou uma marca em Caim. E qual foi a marca? Marca de maldito. Ou seja, quem matar Caim se tornará maldito. Esta foi a marca que Caim carregava. Uma marca de maldição, porque ele matou seu irmão. Nós não precisamos carregar a marca da maldição, irmãos. Nós precisamos marcar a marca de Cristo em nossas vidas. Precisamos ser marcados por Cristo. Cristo precisa nos marcar e nós precisamos viver para exaltar e glorificar o nome do Senhor em todo o tempo. Obrigado, Cleo. Então, queridos, nós morremos, mas nós temos que viver para Deus. Olha o verso 11. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Você está morto para o pecado, mas já viu que talvez eu brinco com vocês, né? Só para os vivos. Bom dia ou boa noite, só para os vivos. Ou seja, esse vivos é aquele que já matou a sua carne. É aquele que já fez mortificar a sua carne para viver para Deus. Exclusivamente só para Deus. Porque nós não podemos acharmos, irmãos, que nós somos melhores, que nós somos bons. Quer ver? Abra comigo a tua Bíblia. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 8. Verso de número 46. Primeira Reis, capítulo 8. Verso 46. Olha o que diz aqui, irmãos. Orientação de Deus através do profeta Salomão. Diz assim, do rei Salomão. Quando pecarem contra ti, olha só o que diz o texto. Pois não há homem que não... E te indignares contra eles e os entregarem nas mãos do inimigo, a fim de que os leve cativo à terra inimiga longe ou perto que esteja. Então aqui o Senhor está dizendo, tem pessoas boas. Porque não há homem que não peque, todos pecam. Que foi o que nós lemos lá, Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus. Mas aí olha só o que nós podemos encontrar aqui. Abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 53, verso 6. Isaías 53, verso 6. Todos acharam? Olha como nós, irmãos, antes de conhecermos a graça, antes de conhecermos a verdade de Deus, olha como nós andávamos na nossa vida carnal. Diz assim, todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo, opressor foi arrebatado de sua linhagem. Quem dela cogitou? Portanto, foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Então, queridos, outrora nós não conhecíamos a graça de Deus. E nós vivíamos como ovelhas desgarradas. Ovelhas que não têm pastor. Que não é cuidada. Você já viu, irmãos, animais que não têm um dono? Ele vive aonde? Abandonado, né? Vamos ver os cachorrinhos vira-lata, né? Que são deixados por aí. Ou qualquer tipo de animal. As pessoas abandonam. Agora você vai ver que há um cachorro. Se você tem um cachorro na sua casa, tem gente que cuida de cachorro mais do que de gente. Que cuida mais do cachorro do que do filho. Leva o veterinário, faz ultrassom, e faz isso e faz aquilo. Porque tem um cuidado. Então, irmãos, você não é um ser que foi abandonado. Não, você tem um Deus que cuida de você. Você é bem cuidado, Deus zela por você. Então nós precisamos ter esse zelo em nossas vidas. Todos os dias precisamos entender isso, que nós não somos ovelhas desgarradas, mas nós somos cuidadas e zeladas pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Para nós partirmos para o encerramento, diz assim, vamos lá. Verso 11. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Verso 12. Não reine, olha irmãos, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às vossas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aleluia. Ou seja, você chega e diz assim, vim aqui me apresentar. Eu quero apresentar os meus corpos, os meus membros, os membros do meu corpo para Deus. Quando no Antigo Testamento era feito a entrega de um filho, de uma filha, de um animal, aquilo tinha que ser entregue totalmente ao sacerdote. Por exemplo, a ovelha tinha que ser sem mácula, o carneiro de 1 ano, o boi assim, tudo não podia ter defeito. Aquilo era apresentado para ser um sacrifício a Deus. Nós hoje, irmãos, precisamos nos apresentar diante a Deus e oferecer os nossos corpos como sacrifício agradável a Deus. Tudo. Corpo, alma, espírito, tem que ser o Senhor. Nós temos que servir a Deus por completo. Eu não posso, na minha alma eu sirvo a Deus, mas no meu corpo não, no meu corpo eu sirvo a Satanás. Sirvo a minha vontade. Quando eu estiver na igreja eu sirvo Deus 100%. Quando eu estiver fora da igreja, aí eu sirvo a minha carne 100%. Não. Nós temos que mortificar. Nós não podemos deixar que o pecado reine em nós. O pecado não pode mais reinar em nós. Porque você já morreu. Se você morreu, como é que o pecado tem que reinar em você? Você não morreu para o pecado? Agora tem gente que parece que morreu foi para Deus, né? Que não faz nada para Deus, que estaciona, que zerou espiritualmente. Não, irmãos. Você morreu foi para a tua carne, você morreu foi para o pecado. Para Deus você tem que estar vivo para exaltar e bendizer o nome dele. Amém? Eu quero ler um último versículo, Romanos capítulo 14. Verso 8. Obrigado, Deus. Diz assim, porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morrermos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos. Precisamos entender isso. Eu preciso entender que eu sou do Senhor, ou seja, eu tenho um dono. Eu sirvo ao Senhor. Amém? E você não pode. Vamos imaginar assim, irmãos, para você entender e ficar claro para você.
Imagina que você é chamado para ser o garoto propaganda e assinar um contrato com uma empresa multinacional, conhecida. E essa marca tem outras concorrentes. Aí vamos imaginar marca de celular. Você é garoto propaganda daquela marca. Aí, você assinou o contrato, recebeu o dinheiro e tal, aí no outro dia você está com a marca do concorrente. Você vai ser descoberto. E quando descobrirem, você vai aqui no contrato lá, reza, que você não pode usar a marca do concorrente, você tem que usar aquela marca. Agora, nós muitas vezes, irmãos, assinamos nosso contrato de fé com Deus e estamos usando a marca do concorrente. Estamos na vontade da carne, na vontade do diabo, na vontade das trevas. E aí nós queremos ser justificados? De que forma? De que maneira? Nós não podemos mais viver pecando para que a graça superabunde em nós. Não. A graça ela já está em nós. Nós já fomos alcançados pela graça. E porque eu fui alcançado pela graça, eu não posso mais viver no pecado. Porque eu recebi a graça de Deus na minha vida, eu tenho que me distanciar de toda avareza, de toda mentira, de todo engano. Eu quero convidar você a ficar de pé.